Vamos ler a Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o 6. Assim que você achar Gênesis 11, queria que você marcasse aí, e nós vamos ler também outro texto bíblico no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Como você deve saber, Atos vem de ações mesmo, o que eles fizeram, ações dos apóstolos, sobretudo os ministérios de Pedro e de Paulo e dos demais apóstolos também. E nós vamos ler um texto bastante conhecido e tão importante para a nossa compreensão da nossa vida, do Evangelho, da nossa missão, do poder que nos é reservado em Jesus, através do Espírito Santo. E nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos até o 12, e depois a gente faz um pulo para o verso 44. Então deixa eu repetir para você se organizar bem. Gênesis 11, a partir do verso 1. A gente vai até o 6, e depois nós vamos ler Atos, capítulo 2, também o verso 1, e vamos até o 12, e depois pulamos para o 44. Todos acharam? Tá? Se você está precisando ou está querendo uma Bíblia nova, numa versão que a gente costuma ler aqui, que é a Nova Versão Internacional, nós temos algumas Bíblias ali na nossa livraria, olha, ficaram bem bonitas, elas foram, usando um termo de hoje em dia, customizadas, né? Tem ali o logo da nossa comunidade, já na Nova Versão Internacional, que é o português mais comumente falado no século XX, e que ajuda a gente a compreender a palavra de Deus. Se todos acharam, nós vamos ler primeiro Gênesis capítulo 11, verso 1, que diz assim, o título é A Torre de Babel. Diz assim a palavra de Deus: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche ou betume em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu. O Senhor fez o quê? Desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e também falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo, ou de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Ok? Por favor, vá agora a Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 1, que diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo,
que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são os galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na sua própria língua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Agora vá ao verso 44 desse mesmo capítulo, que diz assim: os que criam num quê? Nessa manifestação sobrenatural de Deus, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito a torne uma verdade inconfundível no nosso coração. Fala mais uma vez. Aliás, continua falando, como o Senhor já vem nos falando desde o início desse culto. Sabemos que o Senhor estará falando porque produzirá transformação e mudança. Sabemos que o Senhor estará falando porque produzirá santidade na nossa vida. Sabemos que é o teu Espírito que está nos falando porque gerará bondade e generosidade no nosso coração. Sabemos que o Senhor estará falando porque a tua voz é inconfundível. Nós pedimos em nome de Jesus e no poder do teu Espírito Santo, se revela a nós através da tua palavra, mais uma vez, nessa noite, e o pedimos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós lemos um texto bíblico, aliás, dois textos bíblicos, que eles sugerem como os seres humanos se comportam, como eles organizam as suas vidas e como Deus trabalha no meio das pessoas, das nações, como Deus trabalha em relação à humanidade. Por exemplo, nós estamos vivendo num tempo agora que os homens, a humanidade em geral, já sabe muita coisa. Nós que estamos vivendo agora o século 21, é impressionante a quantidade de informação que a gente tem. A ciência evoluiu num nível absurdo. A tecnologia, ela quase que dobra a informação a cada 6 meses. 3 meses a gente compra uma coisa achando que está abafando, que tem não sei quantos gigas, que tem não sei o que. Daqui a pouco já não vale mais nada. A informação é muito rápida. Doenças, a ciência já conseguiu codificar boa parte do DNA humano. A gente tem viagens interplanetárias. Marte estão dizendo que é logo aí e que daqui a pouco a gente chega lá. Isso é o tempo que a gente está vivendo. Conhece-se muita coisa,
Mas apesar da gente conhecer muita coisa através da ciência, há um monte de coisa que a gente ainda não conhece. Esses dias eu até conversava com um colega no trabalho e eu estava brincando um pouco com essa situação da ciência. Porque o ano passado saiu uma informação que a comunidade científica já tinha decodificado 99,3% do DNA do ser humano. Ou seja, já conhecia tudo a respeito do ser humano numa precisão de 99,3%. E eu estava brincando, falei, eu tenho a impressão que tem alguma coisa errada aí. Porque se é a partir do macaco ou de uma figura de um animal que está se conhecendo o DNA humano, e 99,3% eles são iguais ou semelhantes, então o que nos diferencia do macaco é 0,7, meu irmão, nessa ideia. E esse 0,7 seria responsável então que o homem construiu cidades, aeronaves, e o macaquinho continua lá na floresta dele. 0,7 que está fazendo essa diferença. Isso é uma das teorias que está em voga hoje. Então a humanidade conhece muita coisa, mas muita coisa falta conhecer. Mas se você é um entusiasta da ciência, e eu sou, quero confessar a você que para mim a ciência é algo de Deus. Como a Bíblia é a revelação de Deus, normalmente quem coloca em choque uma coisa e outra, ou não conhece a Bíblia, ou não conhece pelo menos um pouquinho o método científico, ou se não tem uma arrogância no coração tão grande que se fecha para tudo isso. Mas quando a gente começa a olhar a Bíblia, a gente vai ver que a ciência cumpre um papel. A ciência, ela cumpre um papel de explicar as coisas. Então a ciência explica, por exemplo, o que é esse copo d'água. O que tem aqui, tem duas moléculazinhas correndo aqui dentro. Você está vendo a molécula aqui? Mas creia, existe uma molécula, uma de oxigênio e duas de... Está vendo? Tem um monte de cientista aqui hoje, olha. Isso é ciência, está explicando o que é, como é. Agora, a ciência nunca, por mais que ela evolua, ela nunca vai conseguir responder satisfatoriamente o porquê das coisas. Uma coisa a gente descobriu o que é o homem, como ele é formado, como isso acontece. A outra coisa é explicar por que o ser humano existe, o que ele faz nesse mundo, qual é o propósito da sua vida. E se você acha que isso é pouco, eu devo dizer para você que a maioria dos crimes contra si mesmo, ou dos assassinatos de si mesmo, acontecem em países ricos, a partir de pessoas ricas e a partir de pessoas com muito conhecimento. Elas sabem o que, elas sabem como, mas não sabem por que está vivendo. E porque não sabem por que está vivendo, canta como Cazuza, o nosso herói nacional do rock nacional, cantava: ideologia, eu quero uma para viver. Assim caminha a humanidade. Então nós temos aqui uma leitura em Gênesis, no capítulo 11, da Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela demonstra exatamente isso que eu estou começando a dizer a vocês. Um modelo de vida, um modo de vida, em que o ser humano conhece as coisas, ele sabe como fazer as coisas, ele faz coisas impressionantes e que saltam aos olhos, como esses homens estavam construindo uma cidade e construindo também uma torre. E a motivação deles é: nós queremos construir uma torre. Para que vocês querem? Porque a gente quer ficar famoso. E eu fico pensando que esse problema do ser humano querendo ficar famoso é antigo, não é não, gente? Está lá no Gênesis. Quero ficar famoso. Já tinha uma espécie de Big Brother no começo de Gênesis lá. Alguns minutos de fama. O que você quer fazer? Eu quero colocar o meu nome lá no alto dessa torre. Para quê? O outro motivo é que a gente não quer espalhar, porque a gente quer ficar junto aqui, porque tudo isso que nós recebemos vai ser só nosso. A gente recebe, a gente desfruta, e assim é a nossa vida, é o nosso estilo de vida. Aí você começa a ler o Gênesis. Gênesis 1,
Deus se revela, e Deus começa a criar. Ele cria a luz e começa a preparar o mundo para receber o ser humano. Daqui a pouco Deus cria o firmamento, céus. Daqui a pouco Deus tira das águas a parte seca e chama a terra. Aí esse mesmo Deus continua criando, e Ele vai dando vegetação à terra, coloca aves no céu e elas se multiplicam, sementes na terra, e a terra vai sendo preparada, até que no sexto dia Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E talvez você fique falando assim: pastor, que história é essa que Deus está falando façamos? Quem é façamos? É que o Deus da Bíblia é assim, é o Deus que é amor, e porque é amor, Ele é coletivo. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu queria repetir para você. Quando a Bíblia está falando que Deus é amor, tem um monte de implicação. Uma delas é que o Deus da Bíblia é um Deus só, mas Ele se manifesta em três pessoas: Pai, Filho. Com quem é que Deus está falando façamos? Com quem é, gente? A Trindade. A Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí você vai falar assim: ah, pastor, será que é por isso que a gente é corpo, alma e espírito? Pastor, será que por isso que a gente tem dimensões diferentes? Desde o começo esse Deus da Bíblia está se revelando: eu sou amor, e amor, para ser amor, precisa se relacionar. Se o Deus da Bíblia só fosse uma pessoa, a gente ia desconfiar dele, porque para existir amor, precisa ter pelo menos duas pessoas, é ou não é? Senão você vai amar você mesmo, e aí o nome não é amor, o nome é egoísmo. Mas o Deus da Bíblia se relaciona e se revela dessa seguinte forma. Aí você lê Gênesis 2 e vê Deus explicando o que Ele fez no capítulo 1. Gênesis 3, Deus explicando como o homem se separou dele, o relato da queda. O homem fala assim: Deus, sai do meu caminho, eu já sei como construir a minha vida. Ouvi um conselheiro ali chamado serpente, escolhi o conselho dela, e agora eu levo a minha vida adiante. Capítulo 4 de Gênesis, você vê o resultado dessa escolha infeliz. 2 filhos, Caim e Abel. Um tem inveja do outro e comete o primeiro assassinato. E o mal vai se alastrando no mundo. Gênesis 5, Gênesis 6, Deus resolve: Noé, vou acabar com essa humanidade desse tipo. E vem um dilúvio sobre toda a terra, e só fica a família de um homem chamado Noé. E esse homem tem 3 filhos. Vamos ver se vocês se lembram. Quais são os nomes? Você tem que lembrar, pelo menos por acaso dessa confusão na imprensa que está. O nome de um deles é citado o tempo inteiro: Cã, Sem, Jafé. Olha, gente inteligente nessa igreja aqui, gente que lê a Bíblia todos os dias. Como não? Por que você deu essa risada? Gente que está absorvendo as coisas de Deus. E esses 3 formam família depois do dilúvio, e começam a se multiplicar, e dá origem aos clãs, às famílias. E são os descendentes desses 3 filhos de Noé que vão gerar uma das gerações mais violentas que se tem notícia. E eles vão, além disso, se tornando orgulhosos. A Bíblia vai falar que tem um cara chamado Nimrod, que foi o primeiro sujeito que começou a escravizar os outros, lidar com poder para esmagar os outros, começar a subjugar os outros. E essa gente estava na equipe lá da Torre de Babel. E eles falam assim: olha, a gente está ficando famoso, então a gente não precisa mais de interferência de Deus na nossa vida. Nós vamos construir uma cidade, e depois dessa cidade a gente constrói uma torre, e a gente vai colocar lá em cima da torre o nosso nome, uma homenagem a nós mesmos, e o mundo inteiro vai saber que a gente é famoso. Todo mundo que olhar para essa torre vai saber: foi a gente que construiu isso. Só tinha um problema aqui nessa história. Deus tinha dito exatamente para ele fazer o contrário. E eu queria que você dissesse para quem está perto de você assim: escute a voz de Deus.
Não adianta você fazer, não adianta você empreender coisas, não adianta você ter dons, se você não ouvir a voz de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Só que essa gente aqui, eles não estavam querendo ouvir Deus, eles estavam querendo construir, eles estavam querendo empreender, queriam colocar o nome deles em evidência. Se você se lembrar bem, uma das ordens diretas de Deus quando criou o ser humano é: cresçam, sejam férteis e se multipliquem, ou seja, espalhem, povoem a terra. E o que eles estavam tentando fazer? Estavam querendo espalhar? Estavam querendo crescer? Não, vamos ficar no nosso mundinho. Conhece gente assim? Que só tem o seu mundinho? Isso nasce daqui. Essa compreensão de que só o jeito que eu levo a minha vida é o correto, só o jeito que eu sirvo a Deus é o jeito certo, só o jeito que eu expresso a minha fé é o jeito correto. Nasce aqui. E isso vai se desenrolando na Bíblia, até que chega uma hora que a Bíblia relata um texto que é muito estranho. Porque a Bíblia vai falar que Deus desce para ver o que está acontecendo. Não é estranho isso? Diga assim comigo: esse Deus da Bíblia é um Deus estranho às vezes. Ele faz umas coisas esquisitas. Você vai perguntar assim: por que Deus precisava descer? Eu não sei. Você vai perguntar assim: peraí, Deus já não estava vendo o que ele estava fazendo? Estava. Mas o problema é que Deus frequentemente se utiliza da linguagem humana para que a gente compreenda. E a Bíblia diz que Deus desce e vê aquela gente fazendo aquele negócio todo e conversa entre a Trindade. Olha, essa gente está tão obstinada, essa gente está tão pensando em si mesmo, eles estão em tão união para fazer o mal, que é possível que eles consigam fazer o mal mesmo. Então nós vamos lá, vamos confundir a língua deles, para que eles não consigam terminar o intento deles. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina nessa palavra hoje, que não adianta eu fazer muito, não adianta eu construir muito, se a minha motivação estiver errada. O problema é por que eu estou fazendo. Amém, gente? E vocês conhecem a história de que Deus interferiu, confundiu as línguas, eles não conseguiram mais andar em unidade de propósito, e dispersaram pelo mundo. E Babel, ao invés de ser um tributo à fama, foi um tributo à derrota. Hoje a gente conhece Babel como uma coisa que deu errado, uma coisa que não foi adiante. Eu estou dizendo isso, explicando o começo da Bíblia para você, para que você que entenda que essa Babel da Bíblia, essa torre, ela representa um estilo de vida, um jeito de conduzir a nossa vida, um propósito de conduzir a nossa vida, é um jeito de tomar decisões, é um modo como você lida com Deus, quem Deus representa na sua vida, com quais motivações você faz o que você está fazendo. Porque você pode inclusive fazer uma coisa muito boa, muito útil, mas com a motivação errada. Você pode fazer ação social, ser uma pessoa que distribui alimentos, roupa, faz tudo que todos nós aqui admiraríamos, mas você está fazendo isso, o seu coração lá dentro está assim: olha como eu faço as coisas. Quero que todo mundo dê uma olhada como eu sou generoso. Quando a gente faz isso, meu irmão, o nosso coração está igual essas pessoas da Torre de Babel. A sua motivação já foi embora, ela não está santificada. Então isso é um estilo de vida. Aí você vai perguntar assim: pastor, e o outro estilo de vida? É isso que nós lemos em Atos 2, que a Bíblia chama de Pentecostes. E o que é o Pentecostes? São 50 dias depois do sábado da Páscoa, em que havia promessa de Deus que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, deveriam ficar em Jerusalém, porque lá eles receberiam aquela promessa que fora dito pelo profeta Joel no capítulo 2 do seu livro.
e chegará o tempo em que derramarei sobre toda a carne o meu espírito. E quando passam os 50 dias da Páscoa, eles estão reunidos num lugar, e eles ouvem o som como se fosse de um vento forte, que entra sobre o lugar onde eles estão, e eles sentem que está acontecendo algo espetacular ali, e eles começam a ver línguas como de fogo pousar sobre as suas cabeças, e daqui a pouco eles são tomados por um espírito, o Espírito de Deus, e eles são renovados as suas forças, eles ganham um novo impulso de vida, e o caráter deles vai sendo mudado por Deus. E quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que o resultado disso é gente ajudando o outro, gente repartindo o que tem para dar para o que precisava, gente que caía na graça do povo. Ou seja, os cristãos começam a fazer uma revolução aonde eles viviam, porque eles receberam o poder do Espírito. Aquilo que Jesus havia falado para eles: quando eu for, eu vou, mas vou enviar um Consolador, que agora não vai estar mais do lado de vocês, vai estar dentro de vocês. Vocês vão receber um dínamo de poder, uma explosão de poder, que vocês vão fazer coisas extraordinárias. Diga assim comigo: quando o Espírito de Deus está dentro do ser humano, gente comum faz coisas extraordinárias. Agora olhe aqui para mim, perceba isso. A Babel na Bíblia mostra um movimento humano contra Deus. O Pentecostes na Bíblia vai mostrar o movimento de Deus em direção aos seres humanos. Está acontecendo uma coisa que vai revelar como é que a gente vive. Veja, os homens na Torre de Babel, eles queriam ficar num lugar, no seu mundo, e se tornar famosos. Já no Pentecostes, a ordem era o quê? Saiam, levem o Evangelho e tornam-se bondosos. Na Babel, a gente via gente egoísta, só pensando em si mesmo. No Pentecoste, eles queriam repartir, era gente altruísta. Na Babel tinha gente concentrada em torno de si mesmo. Já no Pentecostes, a ordem é: espalhem. Daqui a pouco tinha Filipe em Samaria. Daqui a pouco, até por conta da perseguição, o Evangelho tinha tomado toda a parte da Ásia. Na Babel eles eram autossuficientes. No Pentecostes, eles criam na graça de Deus e espalhavam essa graça por onde eles andavam. Na Babel eles queriam construir, e era uma fé, uma espiritualidade baseada no mérito. Eu sei fazer, eu consigo fazer, isso é mérito. Já no Pentecostes eles foram inundados pela graça de Deus, e sabiam que o que eles tinham não eram deles mesmos, o Espírito Santo que concedia a eles. Quando a gente olha para essa vida, esse modelo de vida chamado Babel, olha que interessante, eles queriam subir aos céus por pura arrogância. Mas quando a gente olha para o Pentecostes, é os céus que estão descendo à terra, é o Espírito de Deus que vem para transformar pessoas comuns em gente extraordinária. Mas olha que coisa interessante do ponto de vista de Deus. Enquanto na Babel Deus desce para punir pessoas, no Pentecostes, como aqui hoje, Ele desceu para abençoar pessoas. E é por isso que nós que estamos aqui hoje, estamos sendo curados por Deus, amém, gente? É por isso que nós estamos aqui hoje, estamos sendo libertos pelo Senhor. É por isso que no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós ministramos contra toda malignidade, e colocamos o nome de Jesus em evidência, e os demônios têm que sair, porque sob esse nome, não há nenhuma força que pode deter. O nome de Jesus é poderoso, e é o Espírito de Deus que nos faz ver isso dentro do nosso coração. E é por isso que eu queria falar com vocês hoje, que esse mundo que você está vivendo, será que ele está mais parecido com aqueles homens que estavam construindo a Torre de Babel,
Ou a sua vida hoje ela está mais parecida com aquelas pessoas que experimentaram o Pentecostes. Porque o mundo da Torre de Babel é o mundo das motivações erradas. É um mundo em que até as pessoas são inteligentes. E eu creio que você tem essa experiência. Gente que faz muita coisa, gente que tem muitos dons, é gente que sabe fazer as coisas, mas a motivação para fazer essas coisas, ela é deformada. Aí você falaria assim: pastor, então o que é motivação? Motivação é a causa, é a razão de você fazer as coisas. Quer saber qual é a sua motivação? Pergunte por que você faz. Por que você trabalha? Por que você quer se casar? Por que você quer mudar de emprego? Por que você faz as coisas que faz? Você faz por alguma motivação. E a Bíblia vai ensinar que o pecado daquele povo da Babel estava não no que eles faziam, mas na motivação pelo qual eles faziam. Diga assim para quem está perto de você: o problema não é só o que a gente faz, o problema é a nossa motivação. Agora faz essa perguntazinha incômoda: por que você faz? Pode perguntar as coisas que você faz, inclusive as coisas boas. Você vai ver que é totalmente possível você fazer as coisas certas com a motivação errada. É o que o pessoal aqui da Torre de Babel estava fazendo, está revelado nos versos 3 e 4. Por exemplo, eles tinham uma meta. Ter meta é bom ou não é? Ter uma vida sem meta não é um problema? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Não é isso? Se a gente não tem meta, qualquer lugar serve. A gente vai: deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma vida sem meta essa. Esses caras tinham. Eles queriam construir o quê? Uma cidade. Vocês são inteligentes, completaram essa frase. Cidade. E na cidade eles queriam construir uma torre. Olha que beleza isso. Que maravilha. E por que eles estavam fazendo isso? Olha, eles tinham uma meta. E a meta é: vamos deixar o nosso nome estampado. Começa o marketing. Vamos fazer marketing do nosso clã. E a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente tem uma meta para fazer aqui. E aí começa aqui. Aqui nasce essa ideia de autoajuda. Você sabe o que é autoajuda? Deixa eu explicar para você o que é autoajuda. É uma teoria da psicologia que diz que tudo que você precisa para consertar as coisas em você está dentro de você. Pensa no sentido dessa frase. Olha, tudo o que você precisa para consertar as coisas em você já está dentro de você. Quando você começa a pensar nessa frase, você vai ter que pensar necessariamente numa coisa: que a autoajuda é o mesmo que você tentar levantar o seu corpo puxando pelo seu cabelo. Os irmãos mais carecas aqui ficaram preocupados. Esse não, como é o meu caso, por exemplo. Para nós vai ser mais difícil essa ideia. Mas a autoajuda é essa. Se tudo que você precisa para resolver está dentro de você, é o equivalente a você se levantar puxando pelo cabelo. Alguém quer tentar aqui? Não, né? Mas é essa a ideia que está. Vai levar você a duas coisas: de um lado egoísmo e do outro lado possessividade. Tem gente tão bem impressionada com esse negócio de autoajuda, lendo tudo que é livro, falou: agora eu estou legal. Aí começa a se animar, umas palavras assim, afirmativas, de posse, né, Arnaldo? Aí o cara levanta o dia assim e falou: não, eu ouvi que eu tenho que falar palavras afirmativas. Aí ele fala: eu sou bom, eu sou bonito, eu sou gostoso, eu sou legal, eu vou estar bem hoje. Isso é autoajuda. Acha que repetindo essas coisas, aí depois ele fala: eu sou bom, eu sou legal, e daqui a pouco está chorando tudo de novo. Percebe que isso não vai resolver o problema, porque a Bíblia está dizendo que você não melhora com a autoajuda, você melhora com a ajuda do alto. É essa a regra de Deus. É isso que faz diferença. É o Espírito Santo de Deus provocando em você mudanças, que você explode para a vida, mas a partir da vontade de Deus.
Diga assim: eu não preciso de autoajuda, eu preciso de ajuda do alto. Essa gente aqui tinha meta, e por isso que achava que a autoajuda ia resolver o problema deles. Era gente tão legal que eles tinham uma segunda coisa, que é bom também, mas eles estavam agindo com o propósito incorreto. Eles tinham unidade de propósito. E o interessante é que a gente lendo o versículo 6 do texto, você vai perceber que até Deus reconheceu isso. Porque a Trindade fala em si: olha, eles são só um povo, estão unidos, e falam uma só língua. Esses caras tinham senso de equipe. Tudo que se prega hoje para dar certo, tinham foco, tinham senso de equipe, falavam a mesma língua. Já viu isso em empresa ou não? Essas palavrinhas? O tempo todo. Se você tiver foco, se você trabalhar em equipe, tiver unidade de propósito, vai dar tudo certo. A Torre de Babel está mostrando que não é bem assim. Eles tinham tudo isso e não deu certo. E aqui eu vou ter que falar de uma espiritualidade que pensa dessa forma, e talvez ajude você a entender uma coisa. Você deve ter um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, que professe o espiritismo kardecista, e tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. Porque olha, eu preciso reconhecer uma coisa, e eu acho que você reconhece. Eu tenho impressão que os espíritas fazem mais ação social do que os evangélicos. Se a gente faz coisa boa, se a gente leva alimento, leva roupa, tem as L's não sei o que tem por aí, que faz um monte de coisa, faz coisa boa e coisa até certa, mas o problema é a motivação disso. Porque se a pessoa se declara espírita de verdade, ela vai ter que acreditar numa coisa, que são as boas ações que vai fazer com que o espírito dela, ao se reencarnar, vai melhorar de tempos em tempos, até que vai chegar um momento que ele vai estar muito bom. O problema é que tem gente tão ruim nesse mundo, que levaria milênios para melhorar, se fosse essa regra. É ou não é verdade, gente? Qual é o outro problema disso? É tentar puxar o corpo pelo cabelo. Por quê? Porque se eu faço uma ação social pensando num benefício direto para mim, eu estou fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Sabe o que vai dar nisso? Gente megalomaníaca, gente que acha que é capaz de fazer coisas espetaculares, porque lá no alto dessas coisas que ela vai construir, vai estar o nome dela. O nome disso é megalomania. Você vai falar assim: o que significa isso, megalomania? É uma imagem distorcida de você mesmo. Pode olhar aqui para mim, os irmãos estão cuidando. Precisa de Deus, não tem problema não. Precisamos, pode entrar. Nossa igreja está aberta para gente que precisa de Deus. Amém, gente? Então ele está ouvindo, Deus está trabalhando. Vocês creem nisso? O que é uma imagem distorcida de você mesmo? É quando só você enxerga aquilo que você acha que você é. Os outros enxergam de forma diferente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a me enxergar do modo que eu sou. Você já conversou com gente que tem essa impressão assim? Vai contar uma história para você, vai falar assim: olha, ora por mim que eu estou com um monte de problemas. Aí a pessoa começa a falar de si mesma: eu sou uma pessoa boa, pastor, faço mal para ninguém, pastor, sou piedosa. Conhece uma pessoa generosa, pastor? Sou eu. Gente compreensível, pastor, mas ainda assim o meu marido me trata mal. Aí você fala: esse cara é um traste, não é possível. Gente tão boa desse jeito, como é que ainda trata mal? Mas essa é uma visão só da pessoa. Aí você vai lá: vamos ter uma entrevista com esse marido. Como é a irmã piedosa aqui? Como é essa irmã generosa aqui? Aí você vai ver que a história é bem outra. O que está acontecendo? Era o que estava acontecendo com essa gente. É o estilo de vida de Babel. A impressão que eles tinham de si mesmo era uma impressão de megalomania. Até que depois eles caíram na realidade, quando Deus confundiu a língua deles. Então diga assim comigo: não basta eu ter uma meta para a minha vida,
Nem basta eu ter uma unidade de propósito, eu preciso de mais do que isso. Agora vocês vão ver que eles tinham uma outra coisa que a gente gosta muito. Os caras tinham meta, tinham unidade de propósito, e eles tinham uma linguagem comum, falavam a mesma língua. E aqui eu aprendo uma coisa: quando a gente está construindo algo, uma família, uma igreja, um negócio, o que você estiver concluindo ou construindo, não basta você ter com você pessoas que falam a mesma língua. Vou repetir isso. Quando você está construindo alguma coisa, coisa boa, não basta você ter do seu lado pessoas que falam a mesma língua. Precisam falar a verdade. Porque a Bíblia está dizendo que quando a gente não observa isso, a gente pode entrar numa frase de Jesus, que um abismo chama outro, e que um cego pode estar guiando o outro. Você já percebeu alguma coisa na sua vida, ou na vida de alguém perto de você, que é tipicamente um cego dirigindo outro cego? Aliás, com quem você se aconselha quando você precisa de um conselho? Com quem você troca ideias? Porque dependendo de quem for, é um cego guiando o outro, é um abismo chamando o outro. Tem gente que está passando por um problema, e de vez buscar refúgio e sabedoria na palavra de Deus, e nas pessoas que ela crê que são de Deus, elas vão tentar confirmar o que acha numa outra pessoa que está com problema. Por exemplo, eu estou chateado com alguma coisa, eu estou, sei lá, não estou de bem com a vida, aí eu encontro uma pessoa que também não está de bem com a vida, que não comeu uma coisa gostosa, não comeu o quê? O pessoal gosta de lasanha aqui, né? Tomate, alguém gosta de tomate aqui? Não, tomate é comida de luxo, não dá pra gente. Mas a pessoa não almoçou também, está enfesada com a vida. Eu já disse o que é enfesada aqui, vocês lembram? É isso mesmo que você está pensando. É uma pessoa que está cheia de fezes, enfesado com a vida. Aí ela não está bem, pergunta para outro que não está bem. O que o outro vai falar? Ó céus, ó vida, ó azar. Esse mundo não vale nada. Eles não conseguem olhar a gente. Aí duas pessoas amarguradas vão falar assim: achei agora, estamos unidade de propósito, estamos falando a mesma linguagem. Mas funciona isso? É um abismo chamando o outro. É isso que está na Torre de Babel aqui. Então eles tinham tudo que parecia humanamente legal para fazer, mas não tinha o principal. Diga-se comigo, eles tinham meta, sabiam onde queriam ir, eles tinham linguagem comum, falavam a mesma língua, eles tinham unidade de propósito, queria construir a mesma coisa, só não tinha uma coisa principal: eles não cumpriam a vontade de Deus. Eu quero chamar a sua atenção hoje. Eu não sei o que você está construindo na sua vida. Eu não sei se você está construindo a sua vida afetiva, ou se você está no meio do começo de um negócio, de uma profissão, ou se você está buscando passos ministeriais. Seja lá o que você estiver construindo, eu vou dizer para você que não basta você ter uma meta, não basta você falar as mesmas linguagens, não basta você estar com pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar, se você não estiver cumprindo a vontade de Deus. Porque humanamente eles estavam fazendo tudo certo, só tinha um problema: eles estavam desafiando Deus. Porque o que eles queriam fazer? Levar a terra aos céus por mérito próprio. E no Pentecostes a gente aprendeu que a vontade de Deus é trazer os céus para a terra. Tanto é que a oração de Jesus é: seja feito assim na terra como nos... O propósito do reino de Deus é sair trazer os céus para a terra. Diz assim para quem está perto de você: Deus quer te usar para trazer o céu para a terra. Antes de você ir para o céu vai ter que chegar para algumas pessoas. Não é interessante como a gente quer muito ir para o céu? Crente não gosta de falar que quer ir para o céu, mas a Bíblia está falando que a gente precisa trazer o céu. O reino de Deus, ele vem.
A gente precisa sinalizar esse céu, que a gente vai ter acesso a ele, mas hoje, é já, é agora. E como é que as pessoas vão saber como é o céu? Aí é a parte difícil, é a partir da sua vida. A gente vai ter que mostrar o que é o céu e o que é viver com Deus a partir da nossa vida. Esse é o estilo de vida que Deus está buscando para nós e está revelando para nós. Aí você vai falar assim: pastor, se a Torre de Babel é a motivação errada, qual é a motivação certa? A motivação certa é a do Pentecostes. Porque você vai falar assim: qual é a meta daquelas pessoas que estavam no Pentecostes? E a gente acabou de responder: não é levar a terra ao céu, mas é trazer o céu para a terra. Fala assim: a minha grande meta, se eu quiser ser um discípulo de Jesus, não é trazer a terra para o céu, mas é trazer o céu para a terra. Sabe qual é a unidade de propósito de quem vive de fato um Pentecostes de verdade? O propósito e a unidade é revelar Deus através da diversidade. Pastor, explique isso melhor. Eu explico. Lá na Torre de Babel, eles achavam que teria sucesso fazendo todo mundo a mesma coisa. Só que quando o Espírito veio no Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito deu dons aos homens de forma diferente, para fazer coisas diferentes, mas visando o bem comum, o corpo de Cristo. Sabe o que significa? Que você não precisa ser igual a mim, mas você precisa estar em unidade comigo, porque é onde estão dois ou três que Deus se revela. É quando a gente está em unidade de propósito, mesmo sendo diferentes, que a cura de Deus chega até nós. É quando a gente está em unidade de propósito que nós colocamos as mãos sobre os enfermos e os endemoniados, e eles são curados e perdoados e abençoados, porque a gente está em unidade de propósito. Jesus disse que uma casa dividida não subsistiria. Quando a gente está em unidade de propósito, que foi o que o Espírito trouxe aquela gente no Pentecostes, mesmo a gente sendo diferente, Deus se manifesta no nosso meio. Amém, gente? Tem muita gente achando que ser cheio do Espírito é só falar em línguas. Meu irmão, isso é apenas uma das expressões do Espírito Santo. Se você fala em línguas, amém. Mas alguém vai ser cheio do Espírito Santo com um dom de ser generoso. O outro vai ser cheio do Espírito Santo com palavras de sabedoria. O outro vai ser cheio do Espírito Santo com capacidade de aconselhar como ninguém. Porque Deus vai usando a diversidade para fazer um corpo e uma unidade. Amém? Diga assim comigo: Senhor, então me usa. Eu posso não fazer muita coisa, não sei muita coisa, mas o que eu sei, me usa para que o teu reino de Deus chegue a esse mundo. Amém, gente? E eu concluo essa mensagem chamando a você a se posicionar. A tua vida está parecendo mais com a Torre de Babel ou com Pentecostes? As suas metas que você traçou, elas são uma busca cujo destino é só você, ou ela inclui outras pessoas? A minha pergunta é, para cada um de nós hoje aqui: para que a gente está fazendo o que está fazendo? A minha pergunta é: se você está buscando uma melhoria profissional, se você quer crescer profissionalmente, quer se tornar um supervisor, um gerente, um diretor, amém, faça, busque isso mesmo. Mas a pergunta é: para que ou por que você está buscando isso? Porque muita gente só está buscando isso para ter a capacidade de mandar nos outros. Muita gente está só buscando isso porque um dia foi espizinhado por alguém e fala: quando eu chegar lá, seja lá o que lá signifique, os outros vão pagar essa conta. Qual é a sua motivação? Por que você quer um dom espiritual?
Por que você quer um dom ministerial? O que está por trás disso? Você pode sondar o seu coração, ou pedir para Deus sondar o coração, e falar assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há aqui algum caminho mau. Por que você está querendo se casar, ou casar com alguém, com uma posição social, econômica específica? Ah, pastor, eu quero amarrar o meu burro em algum lugar, pastor. Qual é a sua motivação? Por que você está tentando amarrar o burro em algum lugar? Não, eu ia falar uma coisa muito forte, aqui eu vou deixar para lá. Você já sabe, você já entendeu o que eu estou dizendo aqui. Isso vai trazer problema para você, porque a sua motivação está errada. Você está buscando até a coisa certa, mas com a motivação errada. E motivação errada, cedo ou mais tarde, vai aparecer, e o problema vai aparecer. Diga assim: Deus, me livra disso. O que eu for fazer, primeiro eu tenho que examinar o meu coração. Não é à toa que a Bíblia vai dizer assim: sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu, porque dele provém as coisas boas, mas também as coisas. De que modo que você está vivendo? Será que a gente está se comportando, como já disse aqui, como um mar morto, cujo nome já denuncia? O mar morto só recebe as coisas. Ele recebe água, mas não tem vazão. Ele recebe nutrientes, mas os nutrientes morrem, porque ele não manda adiante. Que a nossa oração hoje é falar assim: Deus, faz de mim um rio Jordão, porque o rio Jordão chega a vida e é distribuído vida, chega nutrientes e é distribuído nutrientes, e aí a gente começa a viver o mundo de Deus. O mundo de Deus é que a bênção, ela continua acontecendo na vida da gente, toda vez que a gente esvazia o estoque para chegar mais estoque. Amém, gente? Fala assim comigo: Senhor, me ensina isso. Os meus bons estoques, eu também tenho que distribuir. Tempo, dinheiro, bondade, generosidade, afeto, fé, eu tenho que distribuir, para que venha mais sobre a minha vida. Esse é o princípio de Deus. Amém, gente? O chamado de Deus para você é esse. E eu caminho para o final dizendo para você: o que é a sua torre de Babel hoje? O que é estar tomando todas as suas energias? O que você quer fazer para provar para os outros que você sabe fazer? Meu irmão, você não tem que provar nada para ninguém. A pior coisa do mundo é quando alguém quer viver a vida dos outros. Isso é um desastre. Deus criou você único. Quando Deus criou você, a intenção dele era criar exatamente você, não era outra pessoa. Porque se fosse outra pessoa, ele criava outra pessoa, ou senão você não era necessário. Sabe esse nariz bonito que você tem? Deus pensou nisso. Agora, sabe esse nariz que você acha que é feio? É só você que acha que é feio. Sabe essa boca bonita que você está dando risada agora aí, ó? Então, Deus sonhou com isso. Agora você que fica incomodado com isso. Aí você olha para os outros: eu queria ser assim, eu queria ser. Não que a gente não tenha modelos de inspiração, mas Deus não quer que você se anule para ser outra pessoa. Deus criou você para ser você, e de você Ele está fazendo uma obra de arte. O Espírito dele está fazendo isso, para a glória dele. Ele pensou em você. E é por isso que o chamado de Deus para você hoje: viva de uma maneira tal que a sua luz esteja sempre acesa. Amém, gente? Olha para quem está perto de você, vê se a luz dele está acesa. Olha nos olhos, os olhos denunciam isso. Vê se a luz está ruinzinha, quase apagando, ou vê se tem vida aí. Porque se não tiver, você pode ajudar.
Você pode ajudar a gerar vida aí de novo. Mais do que isso, a palavra de Deus está dizendo para hoje, para a gente hoje: haja de maneira que os outros possam ser iluminados através de você. Sabe o que é lindo quando o Espírito de Deus está em você? Até quando você chega em lugares escuros, você se torna a luz do ambiente. Você é Espírito de Deus, você é cheio do Espírito, você é o Espírito fluindo em nós. Eu achei interessante que um dia desse eu estava conversando com um espírita sem saber que era espírita, e eu comecei a falar de Jesus sem saber que já estava falando de Jesus. E no meio da conversa a mulher olhou para mim assim e falou: sabia que você é um iluminado? Eu falei: eu sei, a minha Bíblia diz isso aqui. E eu queria levar essa luz para você, inclusive. Aliás, essa é a minha missão nesse mundo, e é a sua missão: iluminar os ambientes. Pastor, estou trabalhando num lugar que só tem gente tranqueira. Amém, chegou luz lá, agora é você. Pastor, tem um monte de mentiroso lá. Você vai levar a verdade agora, você vai ser luz. Gente encrenqueiro para todo lado. Pastor, nova sessão, você vai a pessoa que vai mudar essa história lá. Deus chamou você para ser luz, para iluminar onde você vai estar. Amém, gente? Que Deus fale no teu coração de tal forma que você fala assim: Deus, eu quero abandonar esse estilo de vida chamado Babel. Eu quero viver o verdadeiro Pentecoste. É que quando o Espírito toma conta de mim, eu não aguento ficar só comigo as coisas, eu passo adiante, eu abençoo, eu divido, eu coloco a minha vida à disposição para que o reino de Deus seja sinalizado onde eu estiver. Amém, gente? Fecha os teus olhos, eu queria orar com você. Só o grupo de louvor, se puder não se movimentar agora. Enquanto nós vamos cantar, eu queria que você orasse e percebesse que o Espírito de Deus, ele pode vir como um vento impetuoso, com muito barulho e com muita demonstração de poder, mas ele pode vir assim como aquela brisa que alcançou Elias quando ele estava dentro de uma caverna depressiva. É o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que cura a alma, é o mesmo Espírito que gera perdão, é o mesmo Espírito que faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e não contar com a autoajuda, mas com a ajuda do alto. É esse Espírito que está aqui hoje. E diante desse Espírito eu queria que você falasse com o Pai e pedisse para Ele sondar o seu coração, para ver se você não está construindo uma Babel aí dentro, para ver que se os seus sonhos, os seus projetos que podem ser bons, pode estar com a motivação absolutamente errada, para ver que se você está construindo alguma coisa que na verdade está tentando provar algo para alguém ou para você mesmo, e o Espírito de Deus está dizendo para você que você não tem que provar nada para ninguém, que você precisa ser verdadeiro diante de Deus. Para que você está buscando o que você está buscando? Porque se for para provocar só egoísmo em você mesmo, egocentrismo, esse projeto já começa com a motivação errada. Por que você quer ter mais coisas? Se for só para acumular mais coisas, esses projetos não têm a ver com Deus, tem a ver apenas com você, é a sua Babel. Agora, se você está sendo tomado pelo Espírito Santo de Deus, se o Pentecostes está sendo verdadeiro hoje para você, então o seu coração vai começar a ferver, porque a Bíblia diz que aqueles primeiros discípulos tinham tudo em comum. Eles comiam juntos nas casas, eles tinham a simpatia das pessoas, eles eram pessoas benquistas, o amor irradiava deles. Esse é o estilo de vida de Deus, o Pentecostes verdadeiro, que não faz estardalhaços, que não precisa de nada disso, mas que é luz onde chega, que ilumina os ambientes onde chega. Fale com Deus agora para que todas as torres de Babel
que estejam no seu coração, elas sejam demolidas pelo Espírito Santo, e que Ele construa no seu coração um verdadeiro Pentecostes. Agora, o Deus Altíssimo está dentro de você, é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que mostra onde nós estamos não parecidos com Jesus, e é Ele que trabalha na nossa vida para que a gente se torne mais parecido com Jesus.